Uniclac. Pois bem, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de resolução de questões, ok? Nós vamos resolver, analisar e responder juntos algumas questões referentes a esses temas aqui. Coação e obediência hierárquica. E galerinha, eu sou a professora Débora Botão, nós já nos conhecemos, né? E aí, eu quero que vocês, ao lerem coação, imediatamente venha à mente de vocês, coação. Temos coação moral e coação física ou material, ok? Então, sempre que falar em coação no direito penal militar, lembre que nós temos descrição no Código Penal Militar, previsão legal no CPM, da coação moral irresistível e da coação física ou material, tá? Enquanto que no Código Penal Comum, nós temos apenas previsão da coação moral, ok? O Código Penal Comum não trata diretamente da coação física, tá? Prescrita em lei, em destaque, tal qual o Código Penal Militar. Vamos lá então, primeira questão. Nos termos do positivado no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, marque a alternativa correta. O que nós percebemos com isso? Nós percebemos que algumas bancas de concurso gostam de traçar paralelos, gostam de fazer comparações entre o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Como o conteúdo é penal, ou seja, teoria do crime, ela é uma só, não há como fugirmos. Ocorre que, por vezes, o Código Penal Comum dispõe de uma maneira sobre coação, por exemplo, e o Código Penal Militar dispõe de outra maneira. Ocorre que o estado de necessidade no Código Penal é tratado de uma maneira, o estado de necessidade no Código Penal Militar é tratado de outra maneira. Ou seja, o mesmo instituto, estado de necessidade, na essência, eles são tratados da mesma maneira em ambos os códigos. Porém, o Código Penal Militar e o Código Penal Comum divergem em algumas particularidades em relação ao estado de necessidade, por exemplo. Então, é importante nós também conhecermos minimamente, tá? Um paralelo, conhecermos e sabermos fazer um mínimo paralelo entre o CPM e o CP. Agora, bora lá, galerinha. Letra A. Ao contrário do Código Penal Comum e por sua natureza militar, o Código Penal Militar adota a obediência hierárquica como causa de exclusão de culpa, sem que se questione se a ordem era legal ou não legal, vez que ao subordinado não é dado apreciar a ordem do superior. Está equivocada essa questão, tá? Essa questão ela está errada. Por quê? Porque o Instituto de Obediência Hierárquica, tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar, vai sim levar em consideração se essa ordem era ou não era ilegal. Se essa ordem era ou não era manifestamente ilegal. Então tá errada a letra A. Letra B. Segundo o positivado no Código Penal Militar, a obediência hierárquica se caracterizada exclui a ilicitude. Não. A obediência hierárquica se caracterizada exclui o quê? A culpa, tá? Ela vai excluir a culpa, tá? Então vamos lá. Próximo, letra C. Vamos lá. Olha só, segundo o positivado no Código Penal Militar, os crimes culposos são os praticados por imprudência, imperícia ou negligência. Tá certinho, ok? O Código Penal, ele trata o crime culposo no alcance da imprudência, da negligência e da imperícia. Então, nossa letra correta é a letra C. Letra D. A definição de crime culposo positivada no Código Penal Militar não define o crime culposo com base em imprudência, imperícia ou negligência. Errado, ela define sim,
tá? Ela define o crime culposo quando, o Código Penal Militar define o crime culposo quando o funcionário, né, quando o agente, quando o militar, ele dá causa ao resultado criminoso por falta de atenção, por falta de cautela, por não ter desempenhado as suas funções com a cautela, com a atenção necessária, ok? Então ele trata assim o crime culposo na base da imprudência, negligência e imperícia. Letra E. Se uma conduta é praticada em obediência hierárquica e é manifestamente criminosa e é manifestamente ilegal, o autor da ordem não responde pelo crime, mas apenas os que executarem, sabendo se tratar de crime. De fato, tá errado, né? Não procede essa informação. Por quê? Porque quando a ordem ela é manifestamente criminosa, ela é manifestamente ilegal, ambos respondem, o autor da ordem e aquele que executou a ordem, ok? Então, nós ficamos com a letra C de certo. Pois bem, ok? Próxima questão. Olha só. Assinale a alternativa correta, com base no positivado, no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Vamos lá. Letra A. O tratamento dado à tentativa na parte geral do CPM é idêntico ao dado pelo CP? Não. Nós vimos que há uma particularidade. Por quê? No Código Penal Comum, o crime tentado jamais poderá receber uma pena do crime consumado, ok? No Código Penal Comum, aquele que pratica um crime tentado, por mais grave que seja esse crime, ele vai responder pela pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Mas jamais aquele que pratica um crime tentado receberá a pena como se o crime fosse consumado. Isso no CP comum. No Código Penal Militar, nós temos essa diferença, ok? O Código Penal Militar, qual é a regra geral? O agente que produz um crime tentado recebe a pena do crime consumado, lógico, diminuída. Porém, se o crime que o agente pratica é grave, como por exemplo um latrocínio, né? O Código Penal Militar autoriza aplicar a pena do crime consumado para o autor de um crime tentado. Quando este crime tentado seja considerado um crime grave. Então existe essa diferença entre o CP e o CPM. Então essa questão está errada, porque o tratamento dado ao crime tentado não é idêntico. O tratamento dado ao CP e ao CPM ao crime tentado não é idêntico. Letra B. A coação recebe tratamento idêntico no Código Penal Comum e no Código Penal Militar? Também não. Nós vimos o quê? Que no Código Penal Militar, ele traz expressamente a coação moral irresistível e a coação físico-material. O Código Penal Comum, ele só trabalha a coação moral. Ele não dispõe expressamente da coação física ou material. Então, também não é a letra B. Letra C. O erro de tipo e o erro de proibição possuem previsão no Código Penal Militar? Não, galerinha. Não, galerinha. O Código Penal Militar, ele trabalha quais tipos de erro? Quais tipos de erro? Erro de fato e erro de direito, ok? Trabalha o erro de fato e o erro de direito. Erro de tipo e erro de proibição, tá? Está relacionado ao Código Penal Comum. Está relacionado ao Código Penal Comum. Letra D. A abordagem dada à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz no CPM é idêntica à dada pelo Código Penal Comum? Sim, é idêntica, ok? Tá certinho? Até a redação do texto de lei no tocante à existência voluntária e arrependimento eficaz é idêntica, tanto no CP quanto no CPM. Letra E.
As causas de exclusão de ilicitude previstas no Código Penal Comum são as mesmas previstas no Código Penal Militar? Não, elas não são as mesmas. Por quê? Porque quando nós falamos em causas de exclusão do crime no CPM, eu tenho 4 situações que estão separadas uma das outras. Eu tenho no inciso 1, né? Nós temos o quê? Legítima defesa. No inciso 2, estado de necessidade. Inciso 3, estrito cumprimento do dever legal. Inciso 4, exercício regular de um direito. E lá no Código Penal, ele trata em apenas um inciso, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Então, nós permanecemos com a letra D. A letra D, que é a letra correta, ok? Próxima questão. Nos termos do positivado no CPM e no Código Penal Comum, marque a alternativa correta. Olha só, paralelo comparativo, paralelo comparativo. O estado de necessidade exculpante recebe o mesmo tratamento no Código Penal Comum e no Código Penal Militar? Não. Por quê? O estado de necessidade exculpante no Código Penal Militar é aquele, galerinha, salvo engano, do artigo 39, tá? O que acontece? No Código Penal Militar, o estado de necessidade exculpante não é punível, tá? Exclui a conduta do agente por uma inexigibilidade, né, de conduta diversa. Exclui, tá? O agente não responde pela conduta. Agora, no Código Penal Comum, o estado de necessidade exculpante, ele não exclui a culpa. Ele não exclui a ilicitude. O estado de necessidade exculpante no Código Penal Comum faz com que o agente responda pela conduta praticada, porém com uma pena reduzida, porém com a pena diminuída, ok? Então, o estado de necessidade exculpante no CPM, artigo 39, exclui a culpabilidade, o agente não responde pelo ato praticado. Estado de necessidade exculpante no Código Penal Comum, o agente responde pelo resultado, responde pelo ato praticado, porém com a pena reduzida. Então, não é a letra A. Letra B. O estado de necessidade recebe o mesmo tratamento no Código Penal Comum e no Código Penal Militar? Não. Acabamos de ver aqui que, em especial, no estado de necessidade exculpante, as situações são diferentes. E mais, ó, atenção aqui, galerinha, atenção aqui. Olha, isso é muito importante, muito importante. Quando nós estamos diante do estado de necessidade no Código Penal Comum, o Código Penal Comum, ele não exige, ele não fala no texto de lei que, para caracterizar o estado de necessidade, você tem que sacrificar um bem de menor valor e salvar um de maior valor. O Código Penal Comum não fala nada. Agora, e o Código Penal Militar? O Código Penal Militar fala. O Código Penal Militar, ele exige que o bem sacrificado seja de menor valor, tá? Que o bem salvo. Então, você tem para caracterizar o estado de necessidade no CPM, o bem sacrificado tem que ser de menor valor do que o bem salvo, ok? Então, não tem o mesmo tratamento. Letra C. O estado de necessidade, como causa de exclusão de ilicitude, recebe o mesmo tratamento dado no Código Penal Militar e no Código Penal Comum? Não. Também estamos vendo que não, ok? Nem como exclusão de ilicitude, né? Eles recebem o mesmo tratamento. Por quê? Porque nós temos a situação de valorar, falou, olha, para caracterizar estado de necessidade, é necessário que o bem sacrificado seja de menor valor. Vamos lá. No CPM, existe previsão tanto de um estado de necessidade exculpante, quanto de um estado de necessidade como causa de exclusão da ilicitude. Tá certinho, tá certinho. Ambos trazem estado de necessidade exculpante, mais estado de necessidade excluindo a ilicitude. É a letra D. Letra E. No CPM, o estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa exclui a ilicitude. Não exclui a ilicitude, exclui a culpabilidade.
exclui a culpabilidade. Então, nós ficamos com a letra D, ok? Próxima questão, então. Olha só. A coação irresistível, o estado de necessidade e a obediência hierárquica são causas excludentes da culpabilidade? Não, porque o estado de necessidade não exclui culpabilidade, exclui ilicitude. São causas de ilicitude? Não, coação irresistível é causa de culpabilidade. São causas de exclusão de ilicitude? Não, porque coação irresistível é culpabilidade. Todas elas são causas de exclusão da ilicitude? Não, porque eu tenho coação irresistível e obediência hierárquica são excludentes de culpabilidade, né? Então, olha só, a coação irresistível é a exclusão de culpabilidade. O estado de necessidade, exclusão da ilicitude. E a obediência hierárquica também é exclusão da culpabilidade. Então, a letra correta é a letra E. Por quê? Coação irresistível exclui a culpabilidade. Estado de necessidade exclui a ilicitude. Obediência hierárquica exclui a culpabilidade. Então, a letra correta é a letra E, ok? Fácil, né? Tranquilinha essa questão. Próxima questão. Acerca da coação moral irresistível e da obediência hierárquica, é correto afirmar que a obediência hierárquica dá-se também no convívio familiar? Não, tá? Obediência hierárquica não dá-se no convívio familiar. Nós falamos em hierarquia, né? Falamos em hierarquia, em especial, né, na administração pública, né? Até no ramo privado, nas instituições privadas, você não fala-se em hierarquia, né? Você não fala, porque não tem propriamente dito superior subordinado. O que tem nas instituições privadas? Colaboradores, não é verdade? Então, essa hierarquia superior subordinado, ela está reservada para a administração pública. É, em especial, muito claro, muito bem aplicável, necessária, inclusive, nas instituições militares, nas forças armadas, tá? Então, não aplica-se no âmbito familiar. B. A obediência hierárquica tem como um de seus requisitos que a ordem não seja manifestamente ilegal. Perfeita, perfeita, linda questão, é a letra B. Letra C. A inexigibilidade de conduta diversa é causa supralegal de excludente, de tipicidade? Não, tá? Não é uma causa supralegal de excludente, de tipicidade, tá? É uma causa legal, tá? E a inexigibilidade de conduta diversa, quando aplicada na coação, ela exclui a culpabilidade. Letra D, na obediência hierárquica, não é necessário que a ordem seja oriunda de superior hierárquico? Errado, é imprescindível que essa ordem seja oriunda de um superior hierárquico. Ó, o nosso B ficou pequenininho aqui, tá, galerinha? Mas a letra correta é a letra B, ok? Que na obediência hierárquica, um dos requisitos é que a ordem não seja manifestamente ilegal. Vamos lá? São excludentes de ilicitude. Vamos lá. Erro sobre a ilicitude do fato, obediência hierárquica e coação irresistível. Obediência hierárquica e coação irresistível nós acabamos de ver que é excludente de culpabilidade. Legítima defesa, isso é um dever legal. Obediência hierárquica, não, excludente de culpabilidade. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito do dever legal, exercício regular do direito e coação irresistível? Não, né? Coação irresistível é excludente de culpabilidade. Letra D, estado de necessidade, legítima defesa, estrito do dever legal, exercício regular do direito, obediência hierárquica e coação? Não, esses dois últimos institutos são excludentes de culpabilidade. Nos sobrou a letra E. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito no dever legal, exercício regular e exercício regular de um direito. É a letra E, ok? Galerinha, o que tem de diferente nas excludentes, né? Na disposição legal das excludentes no Código Penal comum e no CPM?
é que no Código Penal Comum, ele trata estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito, tá? E aqui no CPM não, eles estão tratados em incisos diferentes, tá? Então ficamos com a letra E, é a nossa letra correta, ok? Vamos lá. Na coação moral irresistível, a exclusão da culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversa. Perfeito, logo de cara é a letra E. Na coação moral irresistível, a exclusão da culpabilidade por inimputabilidade? Não. Por ilicitude? Não. Tipicidade formal? Não. Por causalidade? De modo algum. Ficamos com a letra A. A coação moral irresistível, na coação moral irresistível, a exclusão da culpabilidade. Decorrente do quê? De inexigibilidade de conduta diversa. Ninguém espera que o agente haja de outra maneira sob uma coação moral irresistível. Agora, olha que legal essa questão. O gerente de uma determinada agência bancária, após longa sessão de tortura psicológica infligida a ele pelos bandidos, fornece a chave para a abertura do cofre da agência bancária. Sua conduta encontra guarida na excludente de ilicitude, denominada legítima defesa? Não. Ilicitude, denominada obediência hierárquica? Não há relação de superior subordinado ali. Letra C. Excludente de culpabilidade, denominada actio libera em causa? Não, ele não agiu deliberadamente. Ele agiu porque passou horas sob tortura psicológica, então também não é. Letra D. Excludente de ilicitude, denominada coação física irresistível? Não. Excludente de culpabilidade, denominada coação moral irresistível. Certinho, certinho, letra E. Vocês viram que coisa mais deliciosa resolver essas questões, né? E fica aqui a nossa mensaginha, mais uma vez falo para vocês, não desistam no meio da caminhada, jamais desistiremos no meio da caminhada, ok? Foi um prazer tê-los junto a mim, obrigada pela companhia, ok? Vamos aí continuar na luta, respondendo mais e mais e mais questões sobre coação e obediência hierárquica. Se surgir dúvida, podem entrar em contato, eu estou à disposição de vocês. Eu quero que vocês compreendam e aceitem isso, eu estou à disposição de vocês, tá? Foi responder uma questão, surgiu dúvida ou ainda ficou um ponto aí controvertido, não ficou muito claro? Olha, pode entrar em contato, manda Messenger, tá? Até a véspera aí da prova. Estou pronta para responder vocês, ok? E da mesma maneira, se depois da prova, alguma questão, vocês entenderem que cabe recurso, entre em contato, manda aqui para nós. Estamos à disposição de vocês, torcendo por vocês, tá? Forte abraço, até a próxima oportunidade. Clique lá